E aí, pessoal, vamos falar de um jogador da troca de lideranças. Sai Jeromel, entra Bright White. E Bright White pode, inclusive, mudar a rotina dos negócios do Grêmio. O fator Bright White por aqui. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, ativo ultra para você. Não tá forte aquela relação, deu uma esfriada, você precisa de um pouco mais de energia, você precisa conhecer o Ativo Ultra, 100% natural, sem contraindicação, não vai te dar problema nenhum. Você pode ter o seu ativo através do link da descrição, que você vai falar com o WhatsApp direto da equipe do Ativo e vai receber na tranquilidade de casa. Ativo Ultra, tem o seu. Gente, a liderança do Grêmio nos últimos anos foi de Renato Portaluppi. Dentro do grupo de jogadores, ela foi dividida muitas vezes pelo Michael, pelo Jeromel, pelo Kahneman, e agora ela troca de dono. A aposentadoria de Jeromel e a saída de Renato tira a força daquele grupo que era de alguma forma dominado por esse contexto. E entra a chance, ou acontece a chance de termos outras lideranças. E aí surge Bright White. O jogador contratado no ano passado, que chegou aqui com status de liderança, mas que entrava num ambiente que não era necessariamente o dele. Era um ambiente de Renato e era um ambiente de Jeromel. Pois agora não tem mais essas figuras. E diante disso a gente consegue ver já nele o espaço para liderar, o espaço para aconselhar, o espaço para abrir algumas fronteiras. O fato de ter jogado muitos anos na Espanha e o fato de ter jogado sobretudo no Barcelona coloca Bright White, ou dá a Bright White a oportunidade de junto aos dirigentes do Grêmio, recolocar alguns contatos que estavam esquecidos. O Grêmio era muito um clube do óbvio. Jogador que estava mal num clube, eu vou recuperar aqui, que estava mal aqui, eu vou recuperar lá. Era isso. E todos entravam dentro de uma cartilha muito conhecida. Pois agora não. Agora a ideia de se mudar a rotina, já que foi deixado claro por Guto Peixoto e também pelo Rossato, dá conta de que o Grêmio vai romper ou vai limpar antigos vícios que foram criados ao longo do tempo por um grupo vitorioso. É sempre importante dizer que isso não é uma crítica a Jeromel e a Renato, mas é uma mudança. Aquela liderança, aquele tipo de liderança não existe. Então, a partir daí, a gente vai começar a ler outras mudanças. Quando se faz essa leitura, se começa a olhar dentro do grupo de jogadores e ver quem é potencialmente liderança hoje. O Grêmio tem um grupo jovem, porque Reinaldo sai, porque o Jeromel, como eu disse, sai, o Diego Costa sai. Então, tu tem em Bright White também Marquezin, as figuras centrais para tu começar a desenvolver essa nova organização. O Grêmio, a partir desse movimento, também precisa entender como que isso pode refletir na escolha do técnico e na escolha dos novos jogadores. O Grêmio vai precisar de 15 atletas, 12 atletas novos. E que modelo vai contratar? Por isso a importância dos líderes. Por isso os líderes, nessa hora, acabam colocando situações que são definitivas para uma organização mais sadia dentro de um grupo de jogadores de futebol. E Bright White começa a se constituir nisso. Acho, inclusive, que a figura do treinador tem também a contribuição do jogador, que a gente sabe que é mais do que um jogador, é um empreendedor, é um cara bem sucedido na vida e que pode te transformar ou te entregar situações abrindo um mercado que o Grêmio de alguma maneira esqueceu nos últimos anos. Marquezin tem, curiosamente, também a mesma característica, porque o Marquezin, mesmo sendo argentino, muitos anos jogou na Europa.
O Grêmio começa, dentro deste grupo de jogadores, ou deste novo grupo de jogadores, a mudar uma lógica muito comum. Essa história envolvendo o Filipão, que poderia ser o coordenador, precisa também entrar aqui com aquela velha informação de que o Filipão, quando demitido em 2021, queria tirar algumas lideranças do grupo. E era um grupo todo, ele ainda feito pelo Renato, vocês vão lembrar, Jeromel, Diego Souza, Rafinha. É uma história muito famosa e que não é de boa memória para os gremistas, porque a gente sabe como terminou. Então, esse me parece essa é uma curiosidade do momento que é muito interessante da gente refletir, muito interessante. A mudança pode abrir mercados diferentes, pode ler mercados diferentes, e diante dessa curiosidade, a gente tem, infelizmente, pessoas que são muito profissionais dentro do ambiente. O Bright White é um profissional de mão cheia, e isso dá muita segurança também para entregar contatos para ele. Assim como o Marquezin, que todos dizem também ser um cara muito sério no ambiente, né? É de pouquíssimos sorrisos, e é um cara de trabalho, também entrega isso. Eu prefiro muito esse modelo do que aquela confraria de amigos. Eu acho que um ambiente de futebol ele precisa ser de cobrança total, de completa linha de profissionalização, sem espaço para aquela frase, ele me dá problema no meio de semana e resolve o meu problema no final de semana. Não. Ele tem que ser profissional durante a semana e ele tem que dar no campo tudo que pode no final de semana. É assim que funciona o futebol de hoje. O futebol de hoje não tem mais espaço para quem não corre, para quem não se dedica, não cria mais isso. Não se pode mais imaginar futebol sem esse tipo de situação. E acho que o Grêmio começa o seu projeto com duas lideranças, especialmente o Bright White, o fator Bright White, como eu usei, dando uma nova cara e de otimismo. Eu acredito muito neste modelo como um processo novo que o futebol tanto está pedindo, né? Tanto está pedindo. E eu vejo que o Grêmio tem uma figura, por mérito dos dirigentes, porque contrataram, que pode agregar demais nesta construção. E acho que o torcedor do Grêmio pode ficar totalmente tranquilo com relação a esse processo. Não esqueça, hein? Vamos fazer a nossa acumulada na KTO, né? Vamos fazer a nossa acumuladinha na KTO, porque o final de semana tem muito jogo e a gente vai fazer. Eu já vou fazer, eu vou pegar um pouco de cada liga e vou fazer a minha acumulada. 10 jogos, vamos ver se eu acerto. KTO.com, jogue com moderação, site acima de 18 anos. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.